Bom, continuando aqui no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, nós estávamos lendo, sobre as mudanças, que advirão desses períodos de reajuste. Conversamos um pouco sobre os efeitos da pandemia do Covid e estávamos entrando num outro tópico, ainda girando sobre esse mesmo assunto das transformações e os efeitos causados pela pandemia. E pegando como base aqui no livro, os ensinamentos que foram trazidos primordialmente por Allan Kardec, que ele fala aqui, voltando para o parágrafo anterior, o emérito Allan Kardec, fazendo uma análise quanto aos diversos períodos do Espiritismo, ele se elucidou que o quinto e último seria o da renovação social, exatamente este a que nos estamos referindo. É que a mudança, todas essas transformações, que a Terra e os espíritos que aqui habitam, estejam eles no momento encarnados ou desencarnados, vão acompanhar essas transformações, essas transmutações, essas mudanças, e tudo isso levará a uma nova ordem social, que deverá ser gradativamente cada vez mais diferente e distante da atual, caminhando numa direção de equilíbrio, de harmonia, de bem-estar, mais voltado para o coletivo do que para a individualidade propriamente em si. E prosseguindo aqui, no texto, no período de agravamento da doença e dos comportamentos, muitas pessoas surgiram desejosas de ajudar, mas sem preparo cultural e doutrinário em nossos arraiais. Utilizaram da internet para apresentar consolo e diretriz, notícias no mundo espiritual em mensagens destituídas de legitimidade, com maior objetivo de aparecerem, de chamarem a atenção para o ego, do que auxiliarem no esclarecimento e socorro aos necessitados. Quaisquer notícias e oportunidade sempre oferecem espaço para os aventureiros que anelam pela promoção de si mesmo, sem nenhum compromisso com o Evangelho, formando grupos de desinformados e de inspirados pelas trevas, numa competitividade de uns contra os outros verdadeiramente lamentável. Aqui ele busca um aspecto que a gente pode até considerar negativo, mas que ainda faz muito parte da nossa realidade. As oportunidades de aparecer, muitas vezes, exacerbam nas pessoas a vaidade, o orgulho, o ego, e isso acaba atrapalhando oportunidades de realizações, porque acabam se preocupando mais em as pessoas em serem ovacionadas pelo que elas acham que estão realizando, sejam elogiadas, do que com a tarefa em si, principalmente a preocupação com aqueles que precisam ser acolhidos, precisam ser confortados, precisam perceber que, apesar de toda a diversidade ao seu redor, o amor não os abandonou. Eles não estão sozinhos nessa jornada. Mas, como todas as outras, digamos, intempéries que a gente enfrenta na nossa caminhada, isso é uma fase também, que dentro de todo esse processo, de alguma forma, vai também se diluindo e será vencida em algum momento, mas que hoje nós ainda temos que lidar com ela.
É compreensível que isso aconteça, mas é muito preocupante constatarmos que nem mesmo o sofrimento, nesses momentos, desperta a sensatez, o respeito à conduta severa e ideal. Isso me lembrou ontem uma conversa, tá? Eu e o Sani estávamos na casa de uma das minhas irmãs e eles estavam contando um caso. Tem dois apartamentos no prédio delas, né, que ficam um em cima do outro. No de cima, tem uma senhora já idosa, já com uma demência avançada, que a gente não conhece os motivos, né, que a levam a isso, o que é, mas que geme muito, geme alto. E embaixo mora uma senhora que se incomoda terrivelmente com aquilo e reclama. E contaram para gente que já houve episódios de bate-boca, de agressivos nos corredores do prédio entre as moradoras, né? Entre a moradora de baixo e a filha dessa senhora que tem esse problema, né, de consciência, né, como a gente entende. E o mais surpreendente que essa moradora do apartamento de baixo, tão intolerante, com tanto ódio no coração, que persegue, que briga, que reclama, que não tem a menor compaixão, ela tem câncer. Ela está fazendo tratamento, já perdeu os cabelos, e nem assim ela consegue desenvolver um mínimo de compaixão pelos outros. Olha que coisa doida. Você, num momento de uma fragilidade tão grande, nem assim você entende que você precisa de amor, não só para você receber, você precisa dar amor. Isso é muito louco. E mostra como a gente ainda tem que melhorar os nossos sentimentos, a nossa forma de pensar. Os interesses mesquinhos suplantam no indivíduo imaturo e o atiram às lutas doentias do exibicionismo e competitividade. O espírita verdadeiro é discreto nas suas atividades, sempre vigilante com as suas más inclinações. Faz questão de ser simples e gentil, poupando-se aos comentários elogiosos e nem sempre edificantes. Tal ocorrência, no entanto, somente é possível quando se tem convicção da imortalidade da alma e do destino que cada qual está construindo para amanhã. Quanto a esse ponto, né, que essa tendência ao equilíbrio, à harmonização com o universo, com todos ao seu redor, só é possível quando se tem convicção da imortalidade da alma, não é necessariamente uma verdade, porque nós temos amigos que não professam nenhuma forma de religiosidade, não acreditam na existência da vida eterna, não têm nenhuma ligação com qualquer forma de divindade e são pessoas boníssimas. São pessoas que, sempre que podem ajudar os outros, se apresentam, que têm a bondade no coração enorme. E não é um ou outro caso isolado, não. São muitas pessoas assim. Então, essa ideia que é vendida, inclusive no Espiritismo, que você tem que ter uma religiosidade, você tem que acreditar nisso ou naquilo para poder realizar o que a sua essência divina, que faz parte de você desde que você foi criado por Deus, independente do caminho que você escolheu seguir, precisa ser convencido por essa ou aquela tendência. Eu, tá? O Silvio tem suas dúvidas.
porque a essência divina, essa chama que nós temos dentro, arde, aquece, brilha, porque nós somos isso. Não pela teoria que nos foi mostrada, que nós absorvemos e escolhemos seguir. Especialmente os médios, devem precatar-se de revelações de pavor, porém, sempre contribuindo em benefício da esperança e da paz, de modo a estimular todos a um comportamento digno, mesmo diante de situações muito embaraçosas. A fé verdadeira sempre está presente em todos os momentos no crente, orientando-o na direção do bem e da fraternidade, que deve viger em todos os relacionamentos. Quando ele fala aqui na fé verdadeira, é justamente você acreditar no poder da sua essência divina. Realmente você acreditar que você tem um pedacinho de Deus dentro de você, que você é parte dele como ele é parte de você. E você pode fazer isso, você pode sentir isso, você pode promover isso, você pode realizar isso sendo católico, judeu, muçulmano, taoísta, espírita, ateu. Você é o que você é porque Deus te fez assim, não foi a sua religião. Você é o que é porque você faz parte de todos os elementos que estão aqui, compondo a terra, compondo a natureza. Porque você é formado da mesma matéria das plantas, dos peixes, da água, dos animais, do ar que respiramos. Só no momento, cada um se apresenta de uma forma apropriada ao que deve fazer. Mas nós somos o que somos porque Deus nos fez assim. E hoje a gente só está com dificuldade de lembrar não o que somos, mas quem realmente somos. A atual pandemia tem isso. É uma grande instrutora das massas. Mesmo quando propicia dores inomináveis. Mas se trata de precioso recurso da vida, a fim de demonstrar a transitoriedade do corpo e a perenidade do ser. Mantendo em pauta os compromissos que nos diziam respeito, não deixávamos de atender o abençoado programa de desobsessão dos indivíduos, especialmente daqueles que se dedicam ao bem, e atraem a animosidade dos espíritos impiedosos e perversos, que se comprazem em afligir e degradar. Observávamos na instituição onde nos hospedávamos o esforço contínuo dos benfeitores espirituais, dirigindo a imensa clientela que acolhia, mas principalmente aos responsáveis encarnados pelas bem dirigidas atividades do seu programa doutrinário, fiéis às diretrizes da codificação. Observamos
por exemplo, que o presidente, verdadeiro homem de bem, era perseguido com inclemência por um grupo de espíritos que se denominavam como justiceiros. Eram muitos aqueles que se hominizavam no grupo e se diziam injustiçados pela divindade. Através dos tempos, reuniram-se em uma comunidade de nível inferior, estruturando-se com os elementos de que podiam dispor, a fim de colimarem os objetivos que acalentavam nos sentimentos desvairados. Imitando o inferno tradicional, elegeram umas furnas próximas a uma região pantanosa, que eliminava miasmas doentios, portadores de elementos tóxicos da matéria em decomposição e de muitos elementos deletérios, baseando-se nas velhas informações religiosas do passado. Ali, construíram recintos dedicados à punição, prisões terríveis, instrumentos punitivos, ambiente apavorante, e elegeram os mais perversos entre eles para formar o Tribunal de Justiça. Não lhes faltou a ideia infeliz de também organizar um tipo de polícia e, à semelhança do que se realiza no planeta, elaboraram técnicas de perseguição contínua em programas muito bem elaborados, com todos os detalhes que facilitam os constrangimentos e domínios sobre aqueles que têm o dissabor de serem eleitos pela sua alça de mira. Essa descrição, né, só mostra, até com um pouco de detalhes, como vai se formando a união através da sintonia. E isso acontece para um lado e para o outro, da mesma forma, com o mesmo mecanismo. As ideias vão se unindo, a sintonia vai crescendo, a intimidade vai se tornando cada vez maior. E como nós mesmos, em nossa vida terrena, desde que entramos num período de conscientização maior, começamos a nos associar com grupos e grupinhos aos quais éramos mais afeitos, mais sintonizados, e crescemos assim na escola, no trabalho, na nossa vida social. O mesmo acontece no mundo espiritual, seja com os espíritos ainda em desarmonia, ainda confusos com tudo ao seu redor, sejam com os espíritos que já começam a compreender tudo que o universo quer nos dizer, sejam naqueles que já compreenderam. Acaba que as uniões vão sendo feitas pela similaridade de vibrações e de pensamento. E cada um vai trazendo a sua formação, as suas ideias, que vão se somando no todo. E é o que ele descreve aqui. Pela desestruturação mental, pela desarmonia de sentimentos, pelas ideias preconcebidas que eles traziam, eles foram se unindo porque eles falavam o que popularmente nós dizemos a mesma linguagem. E cada um vai trazendo a sua experiência, a sua ideia, que vai se somando e vai tornando aquilo cada vez maior e cada vez mais desequilibrado, cada vez mais envolvido naquela sintonia, naquela vibração. E aí surge uma grande pergunta que nós devemos fazer ao nosso mais íntimo sentimento, lá no nosso coração.
O que podemos fazer por eles? Segregá-los e simplesmente nos afastar? Repetindo sem pensar a última frase do Pai Nosso, e livrai-nos do mal? Livrar-nos do mal significa o quê? Que eles sejam levados para longe? Que nós não tenhamos mais conhecimento da existência deles? Que eles não possam mais chegar perto de nós ou nós deles? Ou será que é justamente o contrário? Aí que deve ser o quintal da nossa casa. É aí que devemos procurar demonstrar tudo aquilo que já aprendemos. É a eles. Será que não é a eles que nós devemos estender a mão e convidá-los para nos seguirem? Será que precisamos deixar que o medo nos vença e nos faça abandonar esses que talvez sejam os nossos irmãos que mais precisam de nós? Quanto às suas vítimas resistentes pela oração e pela conduta, seguidas e vigiadas com grosseria e continuidade, dispuseram-se a interagir com elementos psicológicos e técnicos contra elas dirigidos, tornando-se uma organização maléfica de efeitos danosos contra a sociedade por um todo e os espíritas especialmente. E por que ele fala dos espíritas especialmente? Não que os espíritas sejam melhores ou mais próximos de Deus. Não é isso, embora alguns acreditem nisso. É simplesmente que o Espiritismo trouxe o erguer do véu que falava sobre o mundo espiritual. Embora toda forma de religiosidade fale sobre uma vida eterna, uma vida após morte, mas nenhuma delas adentrou tão profundamente no sentido de explicar o que é o mundo espiritual. Então, quando você começa a demonstrar o que é o mundo espiritual, como ele funciona, o que acontece ali, qual o nosso relacionamento com a espiritualidade, com o mundo espiritual, você passa a expor muito mais coisa do que simplesmente acreditar que você não morre, que você vai para o céu, que você pode até, hipoteticamente, voltar para a Terra, reencarnar. Mas como isso se dá? Como é a vida enquanto a gente está do lado de lá? Então, quando o Espiritismo começou a expor isso, expôs toda essa situação, inclusive desses nossos irmãos, que viviam ao seu modo bem, dentro da forma como eles entendiam e dentro do que eles acreditavam. E como a gente sabe muito bem, toda mudança causa resistência. Isso acontece com a gente aqui. Quando nos é proposto uma mudança de paradigmas que nós seguimos por muito tempo, ou ideias que nós acreditamos, nós temos resistência e muitas vezes brigamos por elas. Por que esses nossos irmãos agiriam diferente? E quando a gente se sente, entre aspas, atacado nas nossas crenças, a gente não se volta contra qualquer um. O nosso alvo é aqueles que estão tentando
ou na nossa mente nos expor, ou na nossa forma distorcida de entender, nos destruir. E é só isso que acontece. No fundo das almas de cada um desses nossos irmãos, ainda em desarmonia, eles não querem o nosso mal simplesmente porque nos odeiam. Eles imaginam estarem se defendendo de nós. Da mesma forma que muitos de nós já fomos ríspidos e talvez até agressivos em algumas situações por estar pensando apenas na nossa defesa, por achar que estávamos sendo atacados. E algum tempo depois percebemos que, em verdade, estávamos sendo muitíssimo auxiliados. A questão contra os espíritas fundamentava-se normalmente num sentimento de ódio espontâneo. Dá licença, Silvio, já deu a hora. Ui, deu a hora. Obrigado. Agora, que outra coisa que eu queria falar, livra-nos de todo mal, vou refletir sobre isso, que você tocou em uma coisa que eu nunca havia pensado. Muito obrigado, vou só refletir, tá? Beijão. Beijão.